Partes importantes da cadeia de enriquecimento de urânio do Irã sobreviveram aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. É o que traz uma investigação da CNN feita com base em imagens de satélite. Confira na reportagem de Katy Pugliese. This university in central Tehran is considered by the US and Israel one of the very first stages in Iran's nuclear supply chain. It was struck in mid-March by the US-Israeli campaign, and it's one of dozens of sites across Iran we've been analysing to see how much of its nuclear supply chain has been wiped out. And the answer is not as much as the US and Israel would like. That university you just saw has been under US sanctions since 2012 for researching and developing weapons of mass destruction. It's a reminder of just how long the US has been tracking Iran's ability to make nuclear weapons. And we found that in these latest strikes by the US and Israel, while much of the production process has been substantially damaged, some of the most important parts of this process, the stores of highly enriched uranium, may not have been touched at all. Let's start at the beginning of the supply chain. Alongside the research, the process starts at places like these, Saghand Uranium Mine, where the raw material, uranium ore, is mined. In recent years, Saghand Mine has expanded significantly. You can see widening pits, growing piles of earth, and diggers. We looked at recent imagery since the latest strikes and found no evidence of damage. In fact, from between the clouds, you can still see diggers operating at the site. So far, this indicates this stage of the nuclear supply chain may remain untouched. Next, the mined uranium ore is transported to production plants like this one in Ardakan. Here, it's converted into yellowcake, which is a type of concentrated uranium. We found this plant was substantially damaged in recent strikes on March 27th. An image taken the following month shows little change, suggesting the Iranians have not rebuilt this site yet. After this, the yellowcake is taken here to sites like this one in Isfahan to be purified and converted into uranium hexafluoride. And it's this stage of the supply chain that has caused the biggest headache for the US and Israel. Back last June, French outlet Le Monde found this truck visible in imagery taken just days before the strikes. These blue containers are likely carrying uranium into the tunnels, experts told CNN. Days later, these facilities were substantially damaged in Israeli attacks. You can see several buildings wiped out. Then, in early 2026, Iran covered over several entrances to these underground tunnels with earth, preventing people from accessing them. Further measures were taken this April when these roadblocks were put up in front of the entrances to the tunnels. It could suggest there still remains something valuable down there. They were not, however, hit in the latest US-Israeli strikes. Even experts we spoke to are unsure why. David Albright is a world-leading expert on nuclear weapons. How much of a risk in the future is that stores in Isfahan Mountain? Well, I think it's a big risk. That's quite a bit of money in the bank. I mean, the amount of enriched uranium they've produced was equivalent to a full years of production of their entire enrichment complex, and is believed to be mostly, almost all of it, at Isfahan. In fact, the US believes this too, and their demand to remove this uranium has been a key issue in the stalling peace negotiations. And finding out exactly how much is down there is central to determining whether Iran remains a nuclear threat. Katy Pugliese, CNN, London. Gunther, o significado principal dessa reportagem é em relação ao que tanto Israel quanto os Estados Unidos afirmaram, pelo menos 3 vezes que eu me lembre, que o programa nuclear iraniano teria sido de tal forma danificado, destruído, enfim, atingido, a ponto de se considerar fora de questão que eles pudessem de novo retomar a possibilidade de obter o material físsil para armas nucleares. O que a reportagem parece mostrar é que isso não foi atingido, ou não foi alcançado, perdoe, deixa eu trocar, não foi alcançado. Pois é, William, essa reportagem muito bem feita e com outros relatos que têm saído na mídia recentemente indicam que a estimativa antes dessa guerra era de que o Irã tomasse a decisão de construir a bomba levaria entre 3 e 6 meses. Agora já se está falando que entre o máximo 1 ano e meio, ou seja, foi adiado
não foi dizimado, até como o presidente Trump disse em julho do ano passado, né, obliterado. Portanto, um dos principais objetivos dessa guerra, pelo menos do ponto de vista do governo americano, não foi atingido e muito pelo contrário. Você tem hoje um regime iraniano controlado pela Guarda Revolucionária muito mais propensa a buscar essa arma atômica do que antes. Portanto, um Irã muito mais perigoso do que antes. Dorival, outro dado interessante nesse contexto é o fato da atenção total da Casa Branca ter se voltado para o Estreito de Hormuz, não mais para as questões nucleares. E nessa, digamos, nessa pivotada que eles deram, nessa mudança de foco, de eixo, o Trump hoje deu volta atrás, um dia depois de anunciar que faria a escolta de navios pelo Estreito de Hormuz. Ele disse, não, eu não vou mais fazer, não. As conversas estão indo bem. Bom, a informação que a gente tem é que não teve nada de novo nessas conversas. Tem havido troca de mensagens de texto entre o Abbas Araghchi, que é o chanceler iraniano, e o Steve Witkoff, que é o enviado de Trump, né, para essas negociações. Mas não houve nenhuma novidade. O que a novidade está só na cabeça do Trump mesmo, de tentar trabalhar o ambiente informacional de forma a descomprimir toda essa tensão que tem sido gerada nos mercados e, consequentemente, no mercado eleitoral, digamos assim, né? De fato, ele percebeu, provavelmente, que a dificuldade contida na atual projeto Liberdade, né? E ele desistiu do projeto, né? Depois de 2 dias, ele teve um dia em que ele conseguiu escoltar 2 navios, tem 2.000 navios lá no Golfo Pérsico. E aí hoje ele nem sequer tentou isso mais, já desistiu e voltou a criar esperanças de uma negociação, que aí sim é uma negociação sobre esse tema nuclear, com a esperança de que ele possa, depois de resolver simultaneamente a questão do Estreito de Hormuz e a questão nuclear. A visão iraniana é: vamos negociar o Estreito de Hormuz, depois a gente negocia a questão nuclear, para o Irã ganhar tempo, né? Mas o Trump sente que ele precisa apresentar algo sobre a questão nuclear primeiro, e, como você diz, ele meio que hoje desistiu um pouco da questão, hoje especificamente, da questão do Estreito de Hormuz. Ele precisa apresentar algo robusto sobre a questão nuclear. Agora, ele criou para o Marco Rubio uma situação... Bom, é que ninguém mais liga para isso, né? É uma tremenda de uma bagunça, eu não sei que outra palavra a gente pode usar. Isso. Quer dizer, o que ele fez hoje, dizer que essa operação foi anunciada ontem pelo Marco Rubio como novo eixo, isso é uma operação para... Estamos começando. Ele disse hoje algo que deixou o Marco Rubio literalmente pendurado na brocha. Ele tirou do secretário de Estado americano qualquer autoridade para dizer o que vai acontecer agora por lá. O que vai acontecer por lá, Gunter? Bom, se o próprio presidente Trump soubesse o que vai acontecer por lá, já estaria feliz, né? Ele é completamente instável, não tem um método de raciocínio. Alguns dizem que isso é o método dele, para mim não é. Isso é uma incapacidade de conseguir focar em problemas importantes e ficar somente na imagem, principalmente a gente já vem falando há certo tempo. A grande preocupação dele hoje é a eleição de novembro, e que está sob tremenda pressão do próprio partido, porque com a manutenção do estreito aberto seletivamente, que não está totalmente fechado, o preço da gasolina nos Estados Unidos vai continuar subindo, e continuando nesse ritmo, chegando perto da eleição, acima dos $5 o galão, com certeza ele vai ter seríssimos problemas políticos. Então, a capacidade dele de focar em um pensamento estratégico de médio, longo prazo, isso nunca foi o forte dele, e eu acredito que hoje seja menos ainda. Alguém tem ideia qual é o plano para Hormuz?
Bom, assim, a leitura em Washington de algumas pessoas assim é de que o Trump já desistiu dos midterms, que ele já entendeu que ele vai ser derrotado e que assim e por isso ele não tem tanta pressa assim em relação ao Hormuz, em relação ao Irã. Ele sente que porque o Trump ele tem uma dupla personalidade, né? De um lado, ele é focado em resultados, em sucesso, em coisas materiais, ele é um empresário, ele é um político muito bem sucedido e tal. De outro lado, ele tem uma obsessão em deixar uma marca de ser insuperável, de entrar para a história como alguém que impactou muito as coisas. E é esse o último lado que está prevalecendo agora. Então, ele abandona um pouco as midterms, a questão política e foca em deixar uma mudança radical no Oriente Médio, né? Com Israel como uma grande força dominante e o Irã como alguém que que foi realmente subjugado definitivamente pelo Ocidente. Então ele está mirando nisso e isso ele não consegue no curto prazo. Então ele se preocupa sim com o mercado financeiro, se preocupa com as questões imediatas, com a imagem dele de bom negociador e é isso que ele está procurando preservar. Mas de fato ele já está entendendo que ele entrou numa coisa muito difícil de sair de forma a preservar a imagem dele, e aí ele está focando nisso, preservar uma imagem de grande negociador, de grande estratego, como se dizia antigamente, de grande estrategista, e aí as questões táticas, as questões eleitorais, ele já está, neste momento pelo menos, deixando de lado para o pesadelo dos republicanos. Por último, Gunther, ele se encontra com Xi Jinping semana que vem. Isso é um encontro de cúpula que ele vinha um bocado de tempo procurando. De que condições ele enfrenta Xi Jinping? Ele enfrenta muito mais enfraquecido do que antes dessa guerra. Principalmente que hoje quem tem a maior influência sobre Teherã é Pequim. E parece que realmente o governo iraniano só aceitou um cessar-fogo por pressão de Xi Jinping. Portanto, quem está precisando mais um do outro hoje é Trump precisando de Xi Jinping do que o contrário.